paz do Senhor, chegamos ao segundo trimestre de 2021 e a nossa lição traz por tema quem é Deus? É um tema polêmico, porém é um tema super necessário, né? E a nossa primeira lição, nossa primeira aula, a lição de número 1, vai falar sobre o Criador. O título da nossa lição é O Criador. Então, para a gente iniciar, nós vamos primeiro fazer uma oração. Amém? Vamos todos orar. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para mais uma aula online da Escola Bíblica Dominical. Deus, te agradecemos por cada adolescente que está assistindo. Nos dá graça, nos dá sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. O Criador é o título da nossa lição. Como eu já falei, lição de número 1. E nós vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 8 e no versículo 6. Eu vou colocar para vocês aí na tela e vocês vão ver. Capítulo 8, versículo 6, que fala assim: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, esse versículo ele é maravilhoso, né? Que diz que só existe um só Deus, que Ele é Pai e Criador de todas as coisas. A nossa lição, ela encontra-se em Gênesis, capítulo 1, que vai falar sobre o nosso Criador. Amém? A nossa lição de número 1 está dividida em 4 tópicos. A criação. Segundo tópico, a criação e o Criador. O terceiro é a criação do ser humano. E o quarto é o cuidado do jardim ontem e hoje. Para a gente iniciar, vocês já ouviram falar sobre evolucionismo? A maioria de vocês sim, né? Nas escolas, vocês já ouviram falar sobre evolucionismo, a teoria da evolução. Nada mais é do que uma corrente de pensamento, né? Determinadas pessoas, né, criaram esse pensamento sobre a criação de todas as coisas. Embora seja ensinada na escola, o evolucionismo não significa que seja uma verdade sobre os fatos, porque nós cristãos, vocês adolescentes, não podem seguir o evolucionismo, mas o criacionismo. Nós cremos que foi Deus que criou todas as coisas. Existem duas teorias que são muito conhecidas, né? Existe a teoria da evolução e existe a teoria do Big Bang, né? Na teoria da evolução, o cientista Charles, ele fala, né? Ele estudou o desenvolvimento, a sobrevivência e a extinção das espécies. E o que ele defende? Ele defende que os seres vivos, eles estão em constante mutação, visando a adequação às condições de vida. Ou seja, ele diz que todos os seres vivos, eles sofrem mutações de acordo com o local que ele vive. Por exemplo, um animal que vive em um local super gelado, se ele passar a viver em um local super quente, ele vai se adaptar e sofrer mutações. Então, muitas pessoas defendem a teoria da evolução. A teoria do Big Bang, você já deve super conhecer a teoria do Big Bang, né? Ela foi divulgada no final da década de 40, que ela baseia na teoria da relatividade de Einstein. Ou seja, eles acreditam que o universo surgiu a partir de uma grande explosão, né? Então, isso é as teorias. Porém, nós acreditamos no criacionismo. Ou seja, existe um só Deus que criou todas as coisas. O nosso primeiro tópico vai falar sobre a criação. Muitos de vocês já se depararam perguntando: de onde nós viemos? Ou na escola já perguntaram para vocês: de onde vocês vieram? E a Bíblia ela tem uma resposta muito clara: viemos das mãos de Deus. Na época em que o livro de Gênesis foi escrito, vocês sabem quem foi que escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Então, na época que o livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés, havia muitas religiões politeístas. Porém, Moisés
aponta para a existência de um único Deus. Entendeu? Mesmo as outras nações sendo politeístas. Por que são religiões politeístas? São religiões que acreditam em vários deuses, em diversos deuses. Não só em um único Deus. Eles acreditam em animais, sol, Deus do sol, Deus lua. Entendeu? Eles acreditavam em diversas coisas. E mesmo assim, Moisés, ele aponta para a existência de um único Deus, né? E que no princípio Deus criou o céu e a terra. A pergunta que nós fazemos é: por qual razão Deus nos criou? Deus criou todas as coisas, né? Deus, ele criou a vida e ele nos criou. Não por mera coincidência, mas simplesmente porque Deus quis. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, ele nos criou e fez porque essa foi a sua vontade. Então, da mesma forma, ele é o dono da vida. Então, essa é a razão da criação. Deus quis, ele é soberano. Ele quis, ele não quis que o mundo mais fosse um caos. Vocês abram em Salmos, número 24, e o versículo 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E mais para frente diz: porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que habita nela. Então, tudo que está na terra pertence a Deus. Então, nós, os animais, né? Todos os seres vivos pertencem a Deus. Então, toda a criação. O segundo tópico vai falar sobre a criação e o Criador. Vai falar sobre o nosso Criador. O livro de Gênesis, ele começa com uma narrativa muito forte. No capítulo 1 de Gênesis, vocês podem ler aí, já diz que o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, a terra, ela não tinha forma. Ela era totalmente vazia. Só existia a convivência do Espírito Santo que se movia sobre a face das águas. Então, era um caos. Então, como será que Deus criou todas as coisas? Por que Deus não colocou logo o homem e a mulher ou os animais? Sabe por quê? Porque Deus, entre o primeiro e o quarto dia da criação, Deus começou a colocar o mundo em ordem. Ele colocou a criação em ordem para depois ele dar a vida. Veja só, entre o primeiro e o quarto dia, Deus coloca ordem na criação. Ele cria a luz, como no primeiro dia. Ele faz separação entre a luz e as trevas. A luz Deus chamou de dia e a escuridão Deus chamou de noite. Então ele separou. No segundo dia, Deus faz separação entre as águas. O que acontece? Deus, ele cria o firmamento, que é o que vemos, as nuvens, e ele fez separação, não só aquelas águas que ficam em cima, que é as águas das nuvens. Então, Deus começa a organizar as porções de água. No segundo dia da criação, Deus organiza as porções, né? As águas que ficam em cima e as águas que ficam embaixo. Entre uma e outra existia o firmamento. No terceiro dia, o que acontece? Deus faz com que a terra apareça, não só a água. Então, a porção seca, ela apareceu. E essa porção seca, Deus chamou de terra. Em seguida, são criados, no quarto dia, Deus segue criando os astros. O luminar maior, que é o sol, para iluminar o dia. E o luminar menor, que é a lua, para iluminar a noite. E também as estrelas, a fim de demarcar para o ser humano o tempo e as estações. Então, do capítulo 1, do primeiro dia ao quarto dia, é para Deus colocar o mundo em ordem. Colocou o mundo em ordem? Pronto. Agora vamos para o quinto e o sexto dia. Deus começa a dar vida à criação. Então, Deus começa formando os vegetais, né, os animais de todas as espécies e o ser humano. E dividiu-se assim. No quinto dia, Deus formou os animais, foram criados os répteis, os animais aquáticos. No sexto dia, foram criados os animais terrestres e o ser humano.
Os animais foram para encher a terra. E o homem e a mulher foi para cuidar da terra. E o mais importante, para conversar com Deus. A criação do universo, do mundo, da vida animal, vegetal e humana veio totalmente de Deus. Foi abençoada por Deus. Então, tudo que Deus criou, Deus abençoou. E no final de cada dia, Deus dizia o seguinte: viu Deus que aquilo era bom. E viu Deus que era bom. Então, Deus sempre terminava o dia declarando que a sua criação era boa. Então, tudo que Deus havia feito era muito bom. Está em Gênesis, capítulo 1 e versículo 31. A criação do ser humano. Como vocês sabem, Deus criou o primeiro homem no 6º dia da criação. O Deus Trino, para quem não sabe, o Deus Trino quer dizer Pai, Deus, Filho, Jesus e Espírito Santo. Então, esse é o Deus Trino. São os três. Deus não fez nada só. Deus se reuniu, Pai, Filho e Espírito Santo, para formar o primeiro homem. O primeiro homem foi criado do barro e para edificar a mulher a partir da costela de Adão. Então, na criação do homem e na criação da mulher, Deus esteve presente. Não só Deus, como Deus Trino. Então, tanto o homem quanto a mulher, a sua origem, ela vem de Deus. Ela não vem de macaco, ela não vem de mutação. Ela vem de Deus. Então, a essência de suas vidas veio do mesmo Espírito. Gênesis, capítulo 2 e no versículo 7. Então, quando Adão e Eva foram criados, eles foram colocados no mesmo jardim. E eles tiveram as mesmas funções, que era lavrar e guardar o jardim. E Eva era uma auxiliadora de Adão em sua missão. Adão e Eva, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, né? Isso não significa que Adão e Eva eram iguais a Deus. Eles eram parecidos com Deus. A natureza de Adão e Eva era parecida com a natureza de Deus. Eles se espelhavam a natureza moral e a natureza espiritual. O mais interessante é, Deus cria o homem, mas o homem não tem vida. E Deus sopra o fôlego de vida em Adão e Adão se torna um ser vivente. Então a vida, ela vem de Deus. O nosso quarto tópico vai falar sobre o cuidado do jardim. Após Deus ter formado o ser humano, Deus entregou em suas mãos toda a criação. Então, tudo que Deus criou, os animais, as árvores, os frutos, os rios, os mares, Deus entregou tudo nas mãos de Adão. Para Adão foi entregue a missão de colocar os nomes em todos os animais. Quando Adão foi criado, Adão ficou com essa missão. Ela estava disponível para garantir o sustento da vida. Então, toda a criação era para dar sustento à vida. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. E quando Deus criou um homem e uma mulher, Deus os abençoou e disse: tenham muitos e muitos filhos. Deus não mandou ficar tudo junto. Pelo contrário, Deus disse: espalhem-se por toda a terra e dominem a terra. Então, a terra, ela não é dominada por animais. Então, a natureza em si, ela não veio para dominar. Quem dominaria árvores, águas e tudo foi o ser humano, porque Deus entregou essa missão para o homem. E tenham poder sobre os peixes do mar, então, sobre as aves que voam e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para eles se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos. Então Deus, ele cuidou do ser humano, ele não criou tudo por acaso, de todo jeito. Então Deus, ele fez uma escala, ele colocou o mundo em ordem. Depois que o mundo estava em ordem, que o mundo tinha matéria-prima para o homem sobreviver, Deus cria o homem, a mulher, os animais. E aí Deus abençoa eles, dá-lhes o domínio sobre os peixes, sobre as aves, né? Então, a gestão dos recursos alimentícios, a preservação do ambiente e o cuidado dos animais estavam sobre a responsabilidade de Adão. Então, depois, o Senhor, ele plantou um jardim. Não foi apenas o mundo em si. Deus fez um local especial para Adão e Eva viverem.
O mundo era grande. Deus não criou só o jardim do Éden. Deus criou a terra com árvores, animais, mas Deus fez um local específico para ser a casa de Adão e Eva, que era o jardim do Éden. E Deus colocou Adão lá para cuidar, para fazer plantações. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e aves, ele os levou para Adão colocar os seus nomes. E eles ficaram com os nomes que Adão escolheram. Veja só que coisa linda. Porém, essa missão não foi dada apenas para Adão individualmente, mas ao ser humano. E tal responsabilidade de cuidado se estende até a nossa geração. Então, nós devemos ter cuidado. Deus colocou Adão para viver no jardim, para cuidar. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Então, Deus deu tudo de bom para nós. Então, cabe a nós cuidar e zelar. Aí, o final da lição fala de uma reflexão. Todos nós precisamos refletir se estamos ou não cumprindo a nossa missão e preservar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, né? Talvez você não tenha um jardim para lavrar, mas certamente nós moramos em um lugar e nós temos responsabilidade. Deus não criou Adão para Adão só ficar deitado. Não. O trabalho não é consequência do pecado. Deus criou Adão para ele trabalhar no jardim, para ele lavrar e para ele guardar do jardim. Então Deus também entregou essa missão nas nossas mãos. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido que nós não viemos de evolução, a teoria da evolução nem do Big Bang, mas nós viemos do nosso único Criador, que é Deus. Amém? Para nós finalizarmos, nós vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de ensinar a Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por cada tópico que foi ensinado, que possa ter entrado no coração e penetrado, que o Senhor venha fazer morada em nossas vidas, que em breve, Jesus, nós possamos estar nas nossas aulas presenciais. Nós somos gratos, nós te agradecemos, que essa aula possa abençoar a vida desse adolescente, da vida dessa família. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima aula.